Sermão do Monte, capítulo 56, parte 4. Os sinais da autoilusão. Portanto, uma vez mais, apesar de crermos que a teologia é algo vital e essencial, devemos lembrar que o diabo pode pressionar-nos de tal maneira que o nosso interesse por essas coisas se torne desordenado e mal equilibrado, com o resultado que ficamos inchados, ao invés de sermos edificados na fé. Quando me ponho a examinar os últimos 30 anos, mais ou menos, de ministério cristão, então posso relembrar muitas instâncias desse fenômeno. Tenho sido capaz de observar tais pessoas e tenho visto nelas uma espécie de orgulho intelectual, um orgulho em seu próprio conhecimento. Tenho percebido a tendência para a transigência quanto aos aspectos ético e moral. Tenho visto desaparecer a nota de urgência de suas orações. Embora o interesse original deles fosse correto e bom, gradualmente esse outro interesse foi dominando tais indivíduos. Eles perderam o equilíbrio e se tornaram intelectuais, não mais interessados pela ideia de santidade e pela busca de um vívido e autêntico conhecimento de Deus. Agora, passemos a examinar um outro perigo. O que temos para dizer a esse respeito tende particularmente por ser mal compreendido, em face do que precisamos ser muito cautelosos. Em resultado de intensa observação, tenho chegado à conclusão que um dos mais perigosos sinais relacionado com esse problema da autodecepção é o demasiado interesse pelo ensino profético. A Bíblia contém muita coisa pertencente ao ensino profético, e é nosso dever nos familiarizarmos com o mesmo. Entretanto, coisa nenhuma pode tornar-se tão perigosa como um interesse indevido pelo ensino profético, especialmente em uma época como a nossa, na qual o mundo está atravessando sua atual situação. Gradualmente, esse interesse parece absorver e dominar determinados indivíduos, e eles pensam, falam e pregam exclusivamente sobre temas proféticos. Dificilmente poderia haver outro fator mais perigoso para o bem-estar espiritual da alma do que essa excessiva atenção dada ao ensino profético. Um homem pode passar tão facilmente todo o seu tempo pensando sobre a Rússia, sobre o Egito, sobre Israel e sobre outros países, procurando desvendar e determinar tempos e épocas em termos de passagens como Ezequiel 37, 38, Daniel 7, 12 e outros trechos proféticos, que toda a sua vida se dedique exclusivamente a esse mister. Entretanto, tal indivíduo se torna duro e negligente quanto a si mesmo e quanto a seus semelhantes, no que tange a questões espirituais. Uma pessoa pode ficar de tal modo interessada por tempos e épocas que acaba se olvidando de sua própria alma. Naturalmente, o ensino contido nas profecias bíblicas faz parte vital das Escrituras, e deveríamos estar vitalmente interessados nesse ensino, mas também precisamos reconhecer o terrível perigo de estarmos tão profundamente interessados pelos eventos mundiais futuros que nos esqueçamos que temos uma vida a ser vivida agora e que agora mesmo podemos morrer, quando então nos teremos de apresentar diante de Deus para julgamento. Em todos os pontos, o principal perigo consiste em perdermos o senso de equilíbrio e de boas proporções.
há um outro grupo de perigos vinculados à Bíblia. Todos os crentes deveriam crer na utilidade da leitura da Bíblia e do estudo bíblico diligente e regular. Não obstante, a própria Bíblia, a menos que nos mostremos muito cautelosos, pode vir a constituir-se uma ameaça e uma armadilha para as nossas vidas espirituais. Permita-me ilustrar o que quero dizer. Se, porventura, você descobrir que costuma aproximar-se da Bíblia com uma atitude intelectual e não com uma atitude espiritual, então é que você já estará caminhando pela trilha errada. Avizinhar-se da Bíblia com uma atitude puramente intelectual, considerando-a apenas como um livro-texto, dividindo-a em capítulos, como se estivesse analisando uma peça de Shakespeare, é um empreendimento verdadeiramente interessante. De fato, coisa alguma pode ser mais excitante para certo tipo de pessoa. Se você começar a abordar a Bíblia apenas intelectualmente e não espiritualmente, isso poderá tornar-se a causa de sua eterna condenação. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro da vida. A Bíblia é um livro que nos comunica a palavra de Deus. Por conseguinte, se você achar-se desvalorizando a Bíblia, ao invés de valorizá-la, seria melhor que você examinasse a si mesmo urgentemente. Se, porventura, a Bíblia se tornou para você um livro que você manuseia como se fosse um mestre, então, muito provavelmente, sucedeu que você passou a ser controlado pelo diabo, o qual está atuando como um anjo de luz. E ele está se valendo da própria palavra de Deus para roubar-lhe determinadas bênçãos espirituais para a sua alma. Cuidado, pois, para você não tornar-se um estudioso da Bíblia neste mau sentido. Pessoalmente, sempre tenho desaprovado, pelas razões mencionadas, todos os exames que pretendem medir o conhecimento bíblico de quem quer que seja. No momento em que começamos a abordar a Bíblia como se fosse um assunto, já estamos em dificuldades. Jamais deveríamos examinar a Bíblia teoricamente. A Bíblia sempre deveria pregar para nós e jamais deveríamos permitir-nos abordá-la de qualquer outra forma. Coisa alguma é mais perigosa do que a atitude de quem aborda a Bíblia como se fosse um especialista no assunto. E isso se torna ainda mais característico no caso do pregador, porque sua grande tentação é considerar a Bíblia apenas uma coletânea de textos sobre os quais ele prega. Assim sendo, o pregador tende por examinar sua Bíblia somente à procura de textos e não como o propósito de alimentar a própria alma. No momento em que um homem começa a agir dessa maneira, já se encontra em perigosíssima condição. Porém, aquilo que é uma verdade no tocante à leitura das Escrituras é igualmente verdadeiro no que tange ao ato de ouvir pregações bíblicas. Algumas pessoas simplesmente ficam esperando pelos pontos de um sermão e, no fim, tecem comentários sobre este ou aquele aspecto. Sempre devemos ter cuidado para não nos reputarmos especialistas em assuntos da Bíblia. Pelo contrário, todo o nosso intuito deve ser o de ficarmos debaixo da influência da palavra de Deus, sem importar se a estamos lendo ou se estamos ouvindo. Quando um homem se chega a mim e comenta sobre a pregação que ouviu como se ele fosse um especialista, porquanto vem sendo impelido por essas atitudes, então
tomo consciência do fato que falhei completamente, pelo menos no que concerne aquele homem.